CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, por que o WhatsApp faz um backup mesmo com aquela opção lá que a gente tem, né, de salvar na nuvem? Então, Fernanda, essa é uma pergunta que muitos usuários fazem, né? Exatamente porque ele desmarcou lá aquela opção de não quero fazer backup na nuvem, mas mesmo assim, por volta de 2 horas da manhã, aparece lá uma mensagem, né? Quem está acordado nesse horário, obviamente olhando o celular, né? Aparece a mensagem lá que o WhatsApp está fazendo um backup. Na verdade, vamos entender exatamente que backup é esse. Na verdade, o backup que está sendo feito às 2 horas da manhã não é um backup na nuvem, já que isso está desmarcado, essa opção. É um backup obrigatório chamado de backup local. Ele guarda essa informação dentro do próprio celular. Então, ele está fazendo um backup das mensagens numa outra área dentro do próprio celular para, numa eventual falha, né, ou perda de alguma informação, ele teria como recuperar. Ele faz, ou ele guarda as mensagens, ou esse backup total, durante 7 dias. Então, dentro do celular, além das mensagens que você tem no dia onde você está utilizando o WhatsApp, os 7 dias anteriores, né, àquele dia onde você está, tem as mensagens armazenadas também. Então, ele faz tipo um rodízio, né? Ou seja, os últimos 7 dias ele tem as mensagens salvas dentro do próprio celular, né, e pode ser utilizado, né, numa situação de recuperação de uma mensagens anteriores nessa situação. Então, ele guarda no próprio celular. Ele fica numa pasta, no caso dos aparelhos do Android, fica numa pasta chamada WhatsApp/databases, né? Então, tem lá, quem for entrar nessa pasta lá internamente no celular, vai ver lá que tem 7 arquivos. E são arquivos bem grandes, porque ele faz um backup total de todo o seu WhatsApp. Então, o primeiro problema que tem esse backup, que não pode, infelizmente, ser desabilitado, é que ele ocupa um espaço, dependendo da situação, do uso que a pessoa tem do WhatsApp, um espaço imenso, né, dentro do aparelho, né? Ou seja, pode chegar a alguns gigas de mensagens armazenadas. São 7 gigas, porque imagina, se você tem 1 giga de mensagens armazenadas no total no dia, naquele dia, no seu aplicativo, ele vai fazer 7 cópias disso nos dias anteriores. Então, são 7 gigas armazenados dentro do seu próprio aparelho. Então, essa é uma situação. Então, o problema nesse caso, primeiro, né, é a questão de armazenamento, e o segundo é que, se alguém tiver acesso ao seu aparelho, né, mesmo que você tenha até um PIN ou coisa parecida para proteção da sua conta, vai ter acesso, ou pode ter acesso às mensagens anteriores, nos 7 dias anteriores que estão em relação a isso. Então, se você não quer fazer essa situação, você pode apagar esses backups, inclusive para economizar espaço interno. Você pode entrar lá na pasta do WhatsApp, dentro do Android, dentro da pasta de database, você vai ver lá os backups e pode apagar esses arquivos, que são arquivos para trás, né? Arquivos não são os arquivos das mensagens atual que você tem, são mensagens que você tem de histórico, né, dos 7 dias anteriores nessa situação. Então, essa todo mundo quer espaço, não é isso, Gilberto? Imagina se você ficar toda hora salvando isso. Exatamente, e podem ser gigantescos. No meu caso aqui, meu backup é quase 3 GB, né, de mensagens que eu tenho, né? Mensagens e uma série de outros áudios também, tudo está armazenado lá. Então é bastante coisa lá para isso. Entendido. Bom, por falar em WhatsApp, o anúncio também de hoje é que começa a receber dinheiro, não é mesmo? Exatamente. A gente até tinha dado um spoiler na semana passada, né? Falando que o WhatsApp ia, né, permitir o pagamento, que ele foi autorizado pelo Banco Central a fazer o pagamento, né? E agora, efetivamente, desde ontem, né, desde terça-feira, que o WhatsApp permite o envio de dinheiro para pessoas, né, a partir do próprio aplicativo. Como é que funciona isso? Então, na verdade, o que vai acontecer? Você vai ter que cadastrar, tem alguns bancos, né, que são credenciados para esse sistema, então tem lá, normalmente, cartões de débito ou pré-pago, né, do Banco do Brasil, Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi na verdade, das bandeiras Visa e Mastercard. Quem tem contas desses bancos
vai poder cadastrar a sua conta ali e vai poder enviar dinheiro para outras pessoas através do aplicativo. E como é que vai aparecer isso? Do mesmo jeito que quando você manda uma foto, né? Quando você clica lá naquele Clips e aparece lá várias opções de envio de áudio, contato, foto, né? Ou documento, vai aparecer um ícone novo, que é chamado de envio de dinheiro. E aí você vai poder fazer essa interface entre o seu aplicativo do seu banco, do seu aplicativo de crédito, para envio de dinheiro para outra conta, e a pessoa tem que ter cadastrado isso lá também do outro lado, do mesmo jeito, né? Nessa situação. Quarta-feira, dia de tecnologia, Gilberto Sodré já está conosco. A gente falou desse backup do WhatsApp e agora também falávamos sobre o recebimento de dinheiro pelo aplicativo, né? Até perdi aqui minhas palavras. Gilberto dava as últimas orientações antes da gente passar para um outro tema. Exatamente, Fernanda. Só uma última informação. Ou seja, eu falei que o envio vai ser feito através daquela clips, né, que aparece embaixo, que você envia contatos, fotos, tudo mais. Se você entrar, se o usuário, né, o nosso ouvinte, entrar lá no WhatsApp agora, clicar e não aparecer, na verdade é porque esse recurso está sendo liberado aos poucos para os usuários. Então, à medida que o aplicativo vai sendo atualizado, ele vai aparecer essa opção nova, né, dentro do aplicativo do WhatsApp. Uhum. Vamos para o outro item do nosso destaque da semana? Vamos lá. O outro item é a questão da semana, né, que essa que passou, né, foi marcada por uma forte escalada de ataques de ransomware. Aqueles ataques de vírus que criptografam todos os dados dos bancos de dados, né, de empresas, né, normalmente o foco são empresas. E aí a gente teve como grande vítima dessa última semana o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teve praticamente todos os seus dados criptografados e teve, por causa disso, a paralisação dos serviços que ele presta na parte de processos, né, e julgamentos em relação a isso. Então, na verdade, essa aqui é um grande alerta, inclusive, para as empresas, né, de que esse tipo de ataque tem ficado cada vez mais comum e cada vez mais agressivo para as empresas em relação a isso. A gente tem visto um ataque bastante grande. E aí, uma estatística que a gente até já tinha comentado anteriormente, que só 25%, ou seja, praticamente um quarto daquelas empresas que pagaram o resgate, ou tentaram pagar o resgate, que tiveram de volta as suas senhas. Né? Em geral, a metodologia de pagar o resgate nem sempre ou na maioria das vezes não é efetiva para você receber a senha e descriptografar os arquivos. Uhum. Tem uma pergunta da Silvia aqui sobre a história do pagamento, né, pelo WhatsApp e do backup, né? Se o WhatsApp for clonado, como é que fica o cadastro da conta? Então, na verdade, é uma integração do WhatsApp com o método de pagamento. Você não vai ser simplesmente transferir o dinheiro, você vai ter que ter a senha também do banco, né, para isso, para efetivar a transação. Então, ou seja, o WhatsApp clonado, a princípio, não teria o problema, né? Ou seja, e na verdade, essa associação vai estar, né, na conta do usuário, mas ele ainda vai ter que ter a senha do banco para fazer a transferência. Uhum. Eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes também, do último encontro. O Sérgio, ele está te pedindo uma dica de um aparelho, tá? Smartphone, modelo inclusive mais novo, né? Porque antigamente tinha a estação de rádio. Ele disse que os aparelhos novos não têm rádio, é isso mesmo? Então, é super interessante isso, Sérgio. Todos os aparelhos hoje, a maioria deles, a grande maioria dos smartphones, tem o chip de recebimento de rádio. Tem lá. Só que alguns fabricantes desabilitam esse chip. Ou seja, então, praticamente todos os celulares hoje poderiam receber, por exemplo, rádio FM. Só que esse chip, muitas vezes, o fabricante de fábrica desabilita. Como dá para saber? Existem alguns aplicativos que você consegue instalar no seu smartphone e ele consegue verificar se esse chip está desabilitado ou não e usar o smartphone como um receptor de rádio FM, por exemplo. Então, a minha sugestão é que você dê uma olhada, né, no Google Play ou no iTunes, nesses aplicativos de rádio, tenta instalar um deles e ver se ele consegue receber rádio através do seu celular. Lembrando que a antena da recepção é o headphone, então você tem que usar o fone para que ele possa receber as ondas de rádio. É isso aí. Hoje, né, muitas das rádios, em virtude dos aparelhos não oferecerem mais o modelo, oferecem os aplicativos, como é o caso nosso da CBN Vitória. É só lá na lojinha Android ou iOS, Rádio CBN Vitória, você continua ouvindo. Exatamente. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui do Henrique. Ele diz o seguinte, houve um bloqueio do aplicativo dele no meugov.br. Ele não consegue mais acessá-lo. Sabe como fazer?
Então, existem 3 formas, basicamente, de você desbloquear o aplicativo Meu GovBR. Uma é reconhecimento facial. Você, com o próprio celular, ele tem uma sequência, você olha habilita nessa função, lá no Meu GovBR mesmo. Aí você tem que olhar de frente para a câmera, olhar de lado, olhar para o outro lado, piscar, sorrir. Ele tem lá toda uma sequência lá, e ele, por reconhecimento facial, libera seu acesso. Você pode usar também através do seu banco, onde você tem a conta corrente, ou também através de um site que eles indicam internamente lá com várias informações. Na verdade, ele vai te perguntando uma série de informações sobre o seu INSS. Então, último emprego, até quando você contribuiu com o INSS, e através dessas informações ele também te autentica e te libera o acesso ao aplicativo. É isso. Bom, essas são as nossas dúvidas do dia. Te agradeço, Gilberto, pela participação. Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.